O jeito PT de governar. Bom, se vocês acham que só o Lula é um imbecil completo, já dá uma olhada nesse vídeo aqui da governadora do Rio Grande do Norte fazendo uma inauguração de uma obra. 5, 4, 3, 2, 1. Esteja entregue! Abre essa aí também. Solta a música! Um cano preso numa placa, jorrando água. A governadora foi fazer a inauguração como se fosse algo grandioso. Bom, o que esperar de uma governadora do PT, do jeito PT de governar, que ama deixar o povo na miséria e principalmente sem água, para quando levar algumas gotas de água parecer que está fazendo grande coisa. Bom, esperar de alguém alinhado com esse tipo de gente aqui. Nós estamos exportando asa de pavão, asa de rabo de galinha, asa de rabo de pomba, bico de codorna. Puta merda, cara. Bom, essa não foi a única fala ridícula do ex-condenado e presidente da República Lula da Silva, porque ele também falou isso aqui. Prestem bem atenção nessa parte aqui, porque deu uma treta essa fala, deu um problema, um bate-boca entre ministros do Supremo Tribunal Federal, que tá muito bonito de ver. Tá muito legal de ver essa treta. Primeiro, olha só o Lula justificando porque eles querem aumentar o imposto do IOF. E ele veio e, claro, teve que dar a sua justificativa. Aquela justificativa bem estilo Lulinha, bem estilo levar água num cano preso numa placa para o Rio Grande do Norte. Escutem só isso daqui. Esse país será o que a gente quiser que ele seja. É só a gente determinar o tamanho que a gente quer que esse país seja. Para isso é preciso diminuir os privilégios. Ninguém está querendo tirar nada de ninguém. Queremos apenas diminuir os privilégios de alguns para dar um pouco de direito para os outros. Sabe por que ele falou isso? Porque eles estavam querendo criar um novo imposto do IOF. E a Câmara de Deputados derrubou esse imposto do IOF. E aí o PSOL entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal e está judicializando essa questão. A questão que o Lula não conta é que sempre que você cria um imposto para o rico, ou para o empresário, ou qualquer imposto que você cria, quem paga mais é sempre o pobre. É aquela questão da água que vocês viram ali no início. Por quê? Porque o rico não vai perder seu lucro. Ninguém abre uma empresa se não for para ter lucro, para ganhar dinheiro. Obviamente, esse valor de imposto vai ser repassado nos impostos do produto ou serviço que aquela pessoa está oferecendo. E isso o Lula não te conta. Isso a Haddad não te conta. Que eles estão botando mais impostos é para ferrar novamente com a população brasileira. Pois bem, isso tudo foi judicializado e foi parar no Supremo Tribunal Federal. E aí, minha gente, foram entrevistar primeiro o ministro André Mendonça sobre essas questões e também sobre a questão do Supremo estar querendo regulamentar as redes sociais. Dá uma olhada no que o André Mendonça respondeu. Sou minoria no Supremo hoje e entendo que realmente em algumas situações o Supremo está invadindo o espaço de outros poderes, principalmente o poder legislativo. Também na definição de políticas públicas, com um âmbito de discricionariedade, que deve ser a discricionariedade administrativa, e adentrando-se numa discricionariedade na esfera judicial. Então tem uma posição diferente hoje em alguns julgados, não é sem razão que eu tenho sido vencido em alguns julgados, onde eu entendo que caberia a outros poderes, por definições prévias por parte da própria Constituição, estar atuando e não o Supremo ou o Judiciário. Caso recente do Marco Civil da Internet. Bom, gente, para quem não entendeu o que o ministro André Mendonça aqui está falando, ele disse, eu sou voto vencido, mas o Supremo Tribunal Federal está usurpando a competência dos outros poderes, sim, tanto na questão do Marco Civil da Internet, como questões costumeiras, como aborto e outras questões assim, e agora também na questão do IOF. Pois bem, mandaram o processo do IOF para o Supremo Tribunal Federal e botaram na mão do Alexandre de Moraes. Só que a opinião do Alexandre de Moraes é um pouquinho diferente. Presta atenção nesse vídeo aqui. Na verdade, o ativismo pouco existe. Isso é algo que se faz, essa crítica, quando as pessoas discordam
da decisão tomada pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele é um ramo em que ele precisa de provocação para atuar. Uma vez que ele é provocado, ele deve decidir. Então, eu diria que as pessoas confundem, como eu disse aqui na palestra, as pessoas confundem ativismo com o regular exercício das competências constitucionais. A Constituição deu ao Poder Judiciário essa missão de decidir os conflitos uma vez provocado. Em sendo provocado, deve decidir. E confundem, às vezes, autocontenção com prevaricação e covardia. Ou seja, o judiciário, alguns defendem que o judiciário não deve implementar os direitos fundamentais que a Constituição exige, que a Constituição determina. Mas o judiciário brasileiro vem evoluindo ao longo desses mais de 30 anos, fazendo que a Constituição tenha sua validade, e o meu foco sempre é esse, o fortalecimento das instituições. O fortalecimento das instituições. É sempre esse papo. Sempre as instituições acima do povo. As instituições acima da vontade do povo. A gente sai de casa, elege 513 deputados federais, elege 81 senadores para ver um idiota do PSOL entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal, cair na mão do Alexandre de Moraes e eles derrubarem tudo aquilo que foi decidido lá no Legislativo. É isso que está acontecendo. Aí por isso que o Lula fica com aquele deboche todo e dizendo, porque eu isso, eu aquilo, aquilo outro, porque afinal de contas, o que dá sustentação hoje para o governo Lula é apenas o Supremo Tribunal Federal. O Lula não conseguiu ganhar a votação do IOF e ainda perdeu de lavada com votação possível de um impeachment, de tanto voto que foi. Não quer dizer que o Lula vai sofrer um processo de impeachment, gente, mas tinha voto suficiente até para impeachment um presidente. É isso que eu quero dizer para aqueles que não entenderam. Por outro lado, o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, fala, sou voto vencido aqui dentro. Acho que o André Mendonça fala pouco sobre isso, né? Mas foi interessante ele se manifestar para que nós tenhamos uma esperança de que existem, então, pessoas que estão defendendo o lado ainda da democracia, da Constituição, e que, por favor, peitem esse careca que acha que pode fazer o que quer. Galera, um forte abraço, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.